Então, boa tarde, turma de Geometria na Educação Básica. Estamos aqui na aula de número 28, dia 18 de agosto de 2021. E hoje temos a apresentação da proposta pedagógica do terceiro grupo, e para o qual eu já passo a palavra. Muito obrigada. Rafael, compartilha com a gente, por favor, a apresentação. Tá, só um minutinho. Para a gente começar. Deixa eu abrir ela aqui. Vamos ver, esse computador colaborar só um pouquinho. Cadê? Alguma coisa, algo de errado não está certo. Ué, meu navegador travou. Você consegue abrir o comecinho da apresentação? Consigo, peraí, rapidinho. Ou melhor, o Chalten, você pode compartilhar, por favor? Ou eu não consigo. Meu Teams é muito travado. Se eu compartilhar, não vai rodar. Isso, peraí. Deixa eu tentar dar um jeito aqui. Só um momento, por favor, Jussara. Desculpa, hoje está sendo o dia dos imprevistos. Ah, tá. Eu já até vi o que eu fiz. Que agora eu acho que meu computador vai voltar ao normal. Sem querer, eu abri 2 vezes o mesmo software aqui. Aí ele... A gente vai conversando aqui um pouquinho, uma coisa que eu estava lendo os fóruns lá, e nós terminamos a aula passada comentando sobre a importância do trabalho em grupo, né? O quanto que cada um vai aprendendo e construindo, ter ideias juntos e tal. E aí eu me lembrei disso enquanto eu li o fórum, que na hora que eu li as primeiras perguntas, né, que vocês colocaram, eu pensei, gente, não tenho a menor ideia. E aí depois começou a aparecer tanta discussão interessante, tanta ideia boa. É mais um exemplo da força do trabalho coletivo. Né? Imagina um grupo de professores assim, com nós 33, né? Olha quanta coisa boa a gente não consegue construir pensando juntos. Né? E cada um vai colaborando com uma ideia, com uma referência, com uma coisa diferente. Eu acho que fica muito bom. Não sei se vocês têm essa impressão também, mas me chama muita atenção essa força do trabalho coletivo. Eu já estou normalizado aqui. Pode compartilhar? Pode, vamos lá. Aí. Prontinho. Só comecei no slide errado, mas tudo bem. Eu vou lá. Eu vou começar do início. Ai, ai. Então, vamos lá, gente. Depois de 1 zilhão de imprevistos, estamos aí às 5h15, vamos lá. Então, boa tarde a todo mundo, primeiramente, né? Hoje a gente vai apresentar o seminário 3. O nosso tema da nossa aula vai ser uma aula no espaço. Isso. Bom, então, comigo vão apresentar também a Gabriela Chalten, o Leonardo Peterson, o Marco Túlio, a Nikele Lara e o Rafael Leandro. E a gente organizou o nosso trabalho da seguinte forma: a gente vai começar falando da contextualização da matemática, e aí depois a gente vai falar das potencialidades da astronomia para o ensino da geometria. E aí vamos apresentar em seguida a nossa proposta pedagógica. E aí a gente especifica a escola trabalhada, o ano, o conteúdo que será abordado, e vamos escrever também cada etapa que planejamos. Também vamos apresentar os softwares Stellarium e Celestia. O Rafael vai falar mais para frente deles com vocês. E esses softwares, eles nos permitem navegar pelo espaço e nos fornecem vários tipos de dados, inclusive numéricos, dados relacionados ao espaço. E aí que vocês vão ver que esses dados são bastante úteis para ajudar a gente mesmo nessas aulas de matemática com esse tema de espaço. E aí, no final, a gente vai responder como que é possível responder aquela questão prática do fórum que a gente propôs lá sobre calcular a distância entre 2 corpos celestes. Oi, gente, boa tarde. Eu vou começar, então, explicando como escolhemos esse tema. Quando nos encontramos a primeira vez,
para pensar sobre quais atividades que a gente ia fazer, a gente primeiro pediu ao Rafael que nos desse mais detalhes do trabalho que ele tinha desenvolvido com o professor Diego no CP, já que o Diogo tinha comentado na aula dele, né? Aí ele disse para a gente que era sobre astronomia, mais precisamente sobre as fases da Lua e suas crateras. E nessa atividade, o Rafael trabalhou teorema de Thales, semelhança de triângulos e outros conteúdos da geometria. Aí a gente achou muito legal a ideia de poder utilizar conceitos estudados no ensino fundamental e médio, numa área tão cheia de mistério que é a astronomia, né? E quando eu digo mistério, é que costumamos pensar que na astronomia precisamos de conceitos e cálculos matemáticos muito avançados. Quer dizer, pelo menos que eu pensava, né? E com o tema definido, pensamos e pesquisamos algumas coisas sobre o assunto, e assim montamos nossa proposta de atividade para ser ensinada dentro da sala de aula. Aí você passa o slide, por favor, Luiz. O Rafael. Isso, obrigado. O referencial teórico veio de forma bem natural, à medida que íamos conversando e discutindo sobre o assunto. E aí a gente decidiu trabalhar com o conceito de contextualização matemática, ou seja, uma aula de matemática com o contexto da astronomia. Mas estudando sobre esse assunto, e com a Jussara nos alertando lá no fórum, que o conceito de contextualização é um conceito muito amplo, a gente teve que tomar um cuidado maior para utilizar e desenvolver esse termo. Aí, então, vamos nos basear nas falas de Moraes, que está aí no slide, e ele fala o seguinte: contextualizar refere-se ao maior número de relações e conexões que se pode fazer ao ensinar um novo conteúdo. Quanto maiores forem essas relações e mais fortes as conexões, sejam elas dentro da matemática ou fora dela, mais significativa será a aprendizagem. A constante relação estabelecida entre os conceitos que a criança já sabe e o novo conteúdo tornará a aprendizagem mais efetiva. Passe o slide, por favor, Luiz. E Souza vai dizer: uma aula contextualizada leva o aluno a interagir com o que está sendo ministrado. A aprendizagem é associada à preocupação em retirar o aluno da condição de espectador passivo, em produzir uma aprendizagem significativa e em desenvolver o conhecimento espontâneo em direção ao conhecimento abstrato. É preciso fazer os alunos verem a matemática na vida real, ligar a matemática que se estuda nas salas de aulas com a matemática do cotidiano. Então, gente, quando estivermos nos referindo à matemática contextualizada, sempre vamos pensar nessas duas falas. E a seguir, a Aniquele vai explicar para a gente esses cuidados que devemos tomar sobre esse conceito. Então, dando continuidade ao que o Léo estava falando, o termo contextualização ele gera alguns conflitos. Tem várias faces de uma mesma moeda quando a gente fala em contextualizar uma aula de matemática. Então, a gente achou importante trazer para a nossa apresentação um pouco também do que foi falado no fórum para completar nossa visão sobre o assunto. E uma pergunta que surgiu durante nossos estudos será que uma aula de matemática ela só é contextualizada quando se traz exemplos na realidade ou quando a gente trabalha numa atividade interdisciplinar, por exemplo? E aí essa é a grande questão que o Barbosa, que foi o artigo que a Jussara deixou lá no fórum para a gente, ele mostra que não, que do ponto de vista dele, uma aula de matemática sempre vai ter um contexto. Mas o que pode acontecer é que esse contexto vai ser apenas a matemática pura, caso ela não tenha uma referência na realidade. Agora, se ela tiver uma referência na realidade, ela pode ser uma semi-realidade, caso tenham algumas atividades que são fictícias, ou na própria realidade, se a gente instigar o aluno a trabalhar com coisas que são do cotidiano, da vida real ou científica mesmo. E aí a gente trouxe, então, com essa ideia em mente, uma das citações desse artigo, que está na página 3, que fala o seguinte: não se trata, portanto, de contextualizar a matemática, mas de discuti-la à luz de um contexto que não é o da área específica.
que é o que a gente vai fazer aqui quando formos abordar matemática numa visão da astronomia. A gente até definiu, voltado para a nossa proposta pedagógica, que a gente vai trabalhar num contexto de semi-realidade. E o próprio autor, ele fala que se confunde um pouco os limites do que seria uma semi-realidade e uma realidade, mas conversando com o grupo, a gente decidiu que seria uma semi-realidade, porque ainda assim é uma atividade fictícia, então estaria mais próximo desse contexto do que de uma realidade em si. Aí agora o Rafael vai falar para a gente mais um pouquinho sobre a nossa proposta. Então, sobre as potencialidades da astronomia. Tá me ouvindo? Alô? Sim, sim. Sim. Sim, estava ouvindo, Rafael. Senão eu ia começar a falar aqui e todo mundo não ia saber se estava dando som ou não. Sobre as potencialidades da astronomia para a matemática, mais específica da geometria, eu coloquei aqui alguns destaques, né? Esse eclipse que foi muito importante, aqui já é, se o professor tiver a intenção de mostrar como se constrói uma geometria, que nem eu lembro quando eu tive geometria plana, por exemplo, que o professor mostrou como se constrói em outras geometrias, que serve até para mostrar para o aluno que a geometria euclidiana não é a única. E aqui você pode apresentar de forma mais qualitativa uma geometria curva, né? Uma geometria não euclidiana. Mas para trabalhar com a geometria ainda com os alunos, tem, por exemplo, a questão das órbitas, né? Que são órbitas circulares, elípticas, parabólicas e hiperbólicas, né? Que aí você tem isso pela excentricidade dessas curvas, que é um outro conceito também que você pode trabalhar em sala com os alunos, dependendo do ano, né? Dependendo do ano, você pode trabalhar de forma mais qualitativa, sobre quais órbitas são estáveis, quais que não, quais corpos tem cada tipo de órbita. E já no ensino médio, por exemplo, você já pode pôr para os alunos calcularem, inclusive, ou até mesmo uma coisa, né, que nos livros, uma discussão que eu já vi entre os professores da física, por exemplo, que nos livros ela é mal representada, a órbita da Terra, por exemplo, que é uma elipse, só que ela é muito exagerada nos desenhos que é apresentado, né, que é sempre aquela, quase um ovo. Mas você pode tentar no GeoGebra, fica aí uma ideia para quem quiser testar, faz uma elipse lá com essa excentricidade que é a da Terra, que é 0,01676, alguma coisa assim. Mas você olha na internet, você acha essa excentricidade. Quer dizer, ela é muito baixa. Aí você faz ela e do lado você plota um círculo com o mesmo raio. Depois você pergunta, aí você disfarça, né? Tira um dos pontos lá, né? Do afélio do periélio, que vai estar tão junto que você não vai conseguir ver assim. Depois que tirar, não vai saber quem é quem que tirou. E aí mostra para uma pessoa e pergunta qual que é o círculo e qual que é a elipse. Ninguém vai saber dizer qual é qual, sabe? Quando você tira da escala. Só se você der um zoom, que você vai ver que um tangencia os 4 pontos do raio certinho e outro não. Mas, assim, essa excentricidade é tão pequena. Então, assim, é elíptica, mas quase esférica, né? Mas não é esférica. Ou é esférica, é circular. E aqui a questão do Mercúrio, que a órbita dele precessa, que é também uma outra característica de um espaço geométrico não euclidiano, que no caso o Sol ele curva o espaço, então você pode observar que a órbita de Mercúrio, em consequência disso, ela começa a precessar. E aí esse φ aqui representado é justamente uma variação angular que na geometria euclidiana não existe. Seria como se fosse um círculo o círculo o quê? 2πr, aliás, é πr ao quadrado. Só que nessa geometria aqui ela é um πr e esse expoente aí é uma função, que aí já vi no tensor, mas você pode usar uma aproximação qualitativa também, mostrar para o aluno que, no caso, você vai ter para o mesmo raio, um círculo de circunferência menor, sabe? É uma coisa que você já pode mostrar, que você pode apresentar para os alunos, até para tirar aquela coisa, né, de pensar que geometria é só euclidiana, que não é verdade, né? E aqui é a nossa proposta pedagógica que a Nicele vai falar. Então, a gente viu que a astronomia ela tem várias possibilidades de explorar a geometria e a gente decidiu fazer essa proposta pedagógica no IFMG, no Campus Betim, por alguns motivos. O primeiro é que lá, por ser período integral, os alunos eles têm algumas janelas que é possível até mesmo fazer uma atividade prolongada, fora de sala de aula, que eles mesmos podem observar o céu, por exemplo.
E as aulas também são duplas, então a gente vai conseguir uma aula de 1 hora e 40 minutos, 2 aulas de 50 minutos no mesmo dia. A gente também tem facilidade lá de trabalhar com um projeto interdisciplinar com a matéria da física. Eu estudei lá, então, assim, eu sei que tem um projeto de astronomia lá dentro, onde os alunos conseguem ter acesso a um telescópio, por exemplo, se eles quiserem observar alguns astros. E também tem um espaço amplo para poder observar o céu que é mais alto, então eles conseguem ter esse contato mesmo com o céu. A série-alvo que a gente determinou seria o segundo ano do ensino médio, porque dentro de todas essas possibilidades, uma das coisas que a gente vai trabalhar seria a lei dos cossenos, então está dentro de trigonometria, a gente trabalharia com o pessoal do segundo ano. E aí, ao longo da apresentação, a gente vai falar mais profundamente sobre isso. Tô falando sozinha aqui. Rafael, permite meu controle aí, por favor? Uhum. Bom, então vamos para como que essa proposta seria desenvolvida na sala de aula. Para a dinâmica, seria necessário que o professor baixasse 2 aplicativos, o Stellarium e o Celestia. O Stellarium ele permite vermos astros da visão da Terra. E tem muitas ferramentas que vão ser mais exploradas pelo Rafael, mais ao final da apresentação. E o Celestia, que permite vermos os astros de outros pontos de vista. Então, com ele, a gente consegue realmente ali, viajar no espaço. E aí, o professor precisaria de um computador ou então um celular para poder mexer com esses aplicativos. E ambos os aplicativos são gratuitos, tem versões para celular e computador e funcionam em diferentes sistemas operacionais. Então, iOS, Android, Linux, Windows, enfim. Ele é compatível com quase qualquer aparelho. E, por fim, seria necessário também um projetor na sala. Aí, eu vou mostrar para vocês um videozinho do Celeste, bem legal, que também seria mostrado para os alunos como um vídeo motivador para introduzir as nossas discussões. E aí, se atentem que no canto inferior esquerdo aparece um escritinho do que está acontecendo e do que vai acontecer. Aí eu vou passar aqui, bem rapidinho.
E é isso, bem legal, né, gente? Eu fico maravilhada com esses trem, eu acho, assim, uma loucura total. Mas, enfim, já já a gente vai explorar mais isso daí. Aí, assim, né, seguindo Foram vocês que fizeram essa animação usando um dos aplicativos? Não. Essa é uma demonstração que tem. Quando você abre o aplicativo, você pode fazer essa demonstração. Aí eu só gravei minha tela mesmo enquanto fazia. Que eu achei muito legal, porque assim, nossa senhora, esse trem é muito legal. Mas, enfim, né? Aí, seguindo a estrutura do IFMG, a aula é dupla, né? De matemática. Então, a gente ia utilizar 2 dias, então, 2 aulas duplas. No primeiro dia, nós íamos começar mostrando esse videozinho, né, que a gente mostrou agora, e em seguida explorar o aplicativo Estelário. No caso, o professor que ia comandar, né, essa exploração, abrindo o programa no computador ou celular e utilizando o projetor da sala. Dessa forma, né, o professor ia guiar ali a exploração para poder mostrar os recursos que os alunos iam precisar, né, se familiarizar e explorar, né, as potencialidades do aplicativo, mas também ia ser um momento bem interativo, né, que os alunos iam falar, tipo, vamos para tal lugar, vamos fazer não sei o quê, e eles iam, né, ter ali uma conversa mesmo, explorando o aplicativo. Quem já tivesse algum conhecimento com relação a coisas de astronomia ia poder também falar e tal. E, assim, dá para explorar muita coisa, né? Constelação, dá para comentar de signo, dá para mudar data e horário, para ver diferentes configurações, né, dos astros, ver distância, ângulo e várias coisas que o Rafael vai realmente mostrar para vocês daqui a pouco. E aí, a outra coisa que nós iríamos sugerir também é que a gente ia pegar algum astro que ia estar visível no dia, né? Porque você consegue ver isso. E ia pedir para os alunos olharem em casa à noite, né? Quando eles chegarem, para ver se eles conseguem achar o astro. E aí, assim, caso o dia estivesse, né, nublado, mas não desse para ver, seria uma coisa que daria para continuar essa conversa aí ao longo dos dias com os alunos, se eles se interessarem e tal, até eles conseguirem, né, ver um astro. E aí, por fim, a gente iria perguntar aos alunos, né, como calcular a distância entre 2 astros, tendo em vista que a gente tem a distância do astro à Terra, dos astros, né, à Terra, e o ângulo entre essas distâncias. E aí, nesse momento, a gente iria separar os alunos em grupos e deixar que eles conversassem sobre essa pergunta, né, e tentassem achar alguma solução. A gente ia ficar ali num momento bem assim, ouvindo mesmo os alunos e ouvindo os conceitos que eles vão trazer, né, de semelhança de triângulo, propriedades de triângulo retângulo, relação entre reta paralela, todos esses conceitos que os alunos já têm e que eles poderiam utilizar para poder tentar resolver o problema. Então, assim, a priori, a gente não ia trazer o conceito de lei dos cossenos. Se algum aluno trouxer, a gente não ia pegar e cortar, né, um menino, mas assim, a gente não iria trazer esse conceito, ia ser mais, ia ser para um segundo momento, né? Aqui a gente quer mais ouvir mesmo os alunos e deixar eles tentarem resolver esse problema. E aí, eles iriam voltar para casa com a tarefa de olhar o céu à noite e pensativos mesmo com relação à discussão do dia. E aí, é importante frisar que esse primeiro dia, ele seria mais, então, para instigar aos alunos com relação ao interesse deles pelo espaço e também para que eles criem intimidade com o aplicativo que poderia, né, ser baixado por eles depois em casa, no celular deles, dos pais ou alguma coisa assim, mas isso não seria um passo obrigatório, né? Seria só para quem quisesse e pudesse fazer isso. Por isso que a demonstração, né, a exploração do aplicativo, ela foi feita pelo professor com a sala toda, né, para que todo mundo tivesse acesso. E aí, outra coisa importante é que o professor consiga fazer uma boa moderação, né, para que a sala não vire uma bagunça e não perca totalmente o foco, porque tem muita coisa legal, né, que dá para fazer com esse aplicativo e realmente tem que fazer mesmo, né, tem que explorar a criatividade dos meninos, mas tem que lembrar dos pontos importantes, tem que mostrar o que tem que ser mostrado para os meninos terem os recursos para conseguir tentar resolver o problema, né? E na hora da discussão teórica, tem que deixar os alunos pensar, não dar resposta. E assim, se algum aluno trouxer alguma ideia que vai assim completamente fora do que a gente pensou, né, do que a gente pretende tratar,
não pegar e cortar o aluno, né? Quem sabe, às vezes ele vai surgir com uma solução, assim, completamente diferente, mas que também vai ser bem legal. E, bom, e aí, tendo trabalhado isso, a gente pensou, será que essa atividade, então, poderia ser considerada uma atividade de modelagem? E aí, segundo Barbosa, no artigo A Contextualização e a Modelagem da Matemática no Ensino Médio, ele falou o seguinte: existem diferentes maneiras de organizar e conduzir atividades de modelagem no ambiente escolar, desde apresentar uma situação estruturada até solicitar que os alunos formulem problemas a partir de temas genéricos escolhidos por ele. Para mim, entretanto, existem 2 aspectos centrais para essas atividades. O primeiro é que elas devem se constituir como problemas para os alunos, ou seja, eles não devem possuir esquemas prévios para abordá-las, mas terão que demandar um certo esforço intelectual. O segundo refere-se ao fato de que atividades devem se sustentar no mundo vida das pessoas, envolvendo dados empíricos reais. Então, assim, né, lendo essa definição, a gente acredita que essa nossa proposta daria sim para ser considerada uma atividade de modelagem matemática. E, então tá bom. Aí, no segundo dia, o professor ele iria escutar os alunos, ver o que eles acharam da dinâmica, se alguém pensou em mais alguma coisa, mais alguma forma para resolver o problema. E aí, então, só então, né, que ele iria resolver como calcular a distância entre 2 astros utilizando a lei dos cossenos. E aí, nesse momento, a ideia é sempre manter a relação com o contexto apresentado. Ao mesmo tempo que iria trabalhar o formalismo matemático, ou seja, iria demonstrar a fórmula, né, a partir das propriedades do triângulo retângulo, ao mesmo tempo que ia mostrar imagens, ia mexer no aplicativo, ia sempre manter o contexto de astronomia. E, por fim, também utilizaria o outro aplicativo, o Celestia, né, para poder calcular a distância entre os mesmos 2 astros, só que de outro ponto de vista, para poder ver ali, na prática, a validade da lei do cosseno. Porque, assim, né, vai mudar ali o ponto de vista, então o triângulo que vai ser formado vai ser, assim, completamente diferente. E a distância ali entre os 2 astros, aparentemente, né, num primeiro momento a gente olha e a gente vai pensar, não é igual. Mas é igual, né, porque as distâncias relativas vão ter mudado, o ângulo ali vai ter mudado. Então, a lei dos cossenos ainda vai valer e vai, né, ser possível obter o mesmo resultado. E, bom, a proposta, então, seria essa. Agora o Marco Túlio vai falar um pouco de como que seria a aplicação da lei dos cossenos. Peraí. Bom, como a Gabriela disse, né, a lei dos cossenos é uma ferramenta que a gente tem na matemática, principalmente na geometria plana, mas que também pode ser aplicada para a geometria espacial. E ela é uma ferramenta muito importante porque ela sempre ajuda a gente pode calcular 2 grandezas com ela. Ou a gente calcula qualquer um dos 3 ângulos internos de um triângulo, ou a gente pode calcular um lado. Mas para isso a gente precisa de, no mínimo, 2 lados conhecidos e o ângulo entre eles. Então, passar aqui. Bom, a demonstração da lei dos cossenos, acho que todo mundo já deve ter visto. Assim, uma demonstração muito simples, né? A gente pode imaginar que cada vértice do triângulo, né, comporta um planeta ou um corpo celestial qualquer, né? A gente pode, por exemplo, estar na nossa galáxia, no nosso sistema solar, e cada vértice aqui seria a posição de um planeta, por exemplo. Eu posso pegar, sei lá, Terra, Lua, Júpiter, ou, sei lá, Júpiter, Lua e Saturno, alguma coisa assim. E como que a gente demonstra? Bom, é muito simples. A gente pode pegar um triângulo genérico qualquer, traçar a altura relativa a um dos lados, né? Então, eu peguei aqui esse lado B, e a gente divide esse triângulo genérico qualquer em 2 triângulos retângulos, né? Você tem um da esquerda e o da direita. Então, com esses dados aqui que a gente tem, o segmento E seria o quê? Seria a projeção da hipotenusa do triângulo da esquerda, né? Que seria o A. Então, o segmento E seria o A cosseno alfa, e a altura, né? A altura desse triângulo seria a hipotenusa do triângulo da esquerda seno alfa. E o D seria o comprimento total menos o E. Aí, fazendo um teorema de Pitágoras no triângulo da direita, a gente tem que C ao quadrado é igual a H ao quadrado mais D ao quadrado. Aí, substituindo os valores aqui encontrados,
A gente pode desenvolver esse produto notável aqui da direita, né, que é B menos E ao quadrado. Aí a gente pode reunir esse termo da direita com esse termo aqui da esquerda, né? Aí a gente colocando o A ao quadrado em evidência, fica ao quadrado, que multiplica seno ao quadrado, mais cosseno ao quadrado. Essa é a famosa identidade trigonométrica, que todos já viram, que é igual a 1, né? Seno ao quadrado de qualquer coisa, mais cosseno ao quadrado de qualquer coisa igual a 1. Aí, desenvolvendo tudo isso, a gente tem a lei dos cossenos, né? Sempre relativa ao ângulo oposto, né? Então, por exemplo, nesse caso aqui, eu peguei o ângulo alfa, que é oposto ao lado C. Aí ficaria C ao quadrado é igual a ao quadrado mais B ao quadrado, né? Ou seja, a soma dos quadrados dos outros dois lados, menos 2 vezes o produto desses dois lados adjacentes a esse ângulo que eu peguei, vezes o cosseno do alfa. Ah, professor, eu poderia pegar aqui? Pô, eu posso pegar qualquer ângulo. Se eu pegasse o ângulo entre o segmento B e C, aí seria A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. O raciocínio é sempre o mesmo. É sempre pegando os dois lados adjacentes ao ângulo e o ângulo oposto ao lado que você quer calcular. Aí, vamos passar aqui. Aí, no caso, a gente tem aqui uma tabela interessante, né? Que informa para a gente a distância de alguns planetas ao Sol, né? Dado em unidades astronômicas. E poderia ser também quilômetros, né? Quilômetros geralmente são milhões de quilômetros, né? Só que ficaria até um pouco mais difícil para poder demonstrar isso. Aí a gente preferiu colocar a unidade astronômica justamente para poder trabalhar mais facilmente. Aí a gente tem 3 tipos de variáveis que a gente está trabalhando na aplicação do lei dos cossenos no caso aqui para astronomia. A gente tem o tipo de variáveis controladas, variáveis independentes e variáveis dependentes. O que seriam as variáveis controladas? Seriam as variáveis que permanecem constantes, ou seja, elas permanecem as mesmas durante as experiências ou análise da lei dos cossenos, no caso que a gente está trabalhando. Então, por exemplo, o tipo de órbita, como o Rafael mencionou, né, ele falou das órbitas elípticas, da excentricidade da elipse numa órbita. Bom, isso não vai afetar muito a análise da lei dos cossenos, porque independente se você tem uma órbita elíptica ou circular, é só você pegar a posição de cada planeta, né, ou de cada corpo, e formar um triângulo ali, né, unindo segmentos, né, do centro de cada planeta até o outro centro, para poder formar o triângulo. Então, assim, independente de qualquer tipo de órbita, você continua aplicando a lei dos cossenos tranquilamente. Então, é uma variável que não interfere tanto. A gente tem a variável independente, que é a variável que não depende de absolutamente nada. Por exemplo, o raio dos planetas, né? O raio dos planetas ele fica constante ao longo da análise. Então, independente também do tipo de órbita ou qualquer outra coisa, das distâncias entre os planetas, o raio vai ser constante. E temos a variável mais importante, que é a variável dependente, né? Que seria uma variável que depende de outras variáveis. Aí, nesse caso, a gente tem um ângulo entre as distâncias de cada planeta, né? Planeta, e do planeta ao Sol. Então, ou seja, se eu tiver os movimentos combinados de translação e rotação dos planetas em relação ao Sol ou em relação os outros planetas, a gente tem que o ângulo entre duas distâncias ele acaba variando, né? Porque você acaba mudando o triângulo, né? O triângulo ele pode ficar pequeno, pode ficar maior, ele pode ficar mais agudo, menos agudo, né? Ele pode ir para um ângulo obtusângulo, então, obviamente, você acaba variando o ângulo. Então, é uma variável que, no caso do aplicativo que o Rafael mencionou, é uma variável que a gente tem que medir ela na data exata em que os planetas estão posicionados, porque dependendo da data ou do período de tempo que você está analisando no aplicativo, esse ângulo ele acaba mudando. Uma diferença muito pouca ali, mas que acaba fazendo um resultado, acaba interferindo no resultado final. Aí, vou passar aqui. Aí, no caso, um desenho esquemático aqui, né, de uma aplicação. A gente considerou que cada corpo celeste como sendo uma esfera, né, de raio constante. Aí, unindo aqui do centro do Sol, ou seja, do centro de uma esfera até o centro de cada um dos planetas, que também é uma esfera, a gente tem um triângulo, né? Ele, não sei se ele é isósceles ou... Bom, retângulo a gente já sabe que não é. Obviamente, por causa desse ângulo aqui, a gente já descarta a possibilidade e também descartamos a possibilidade de ser um triângulo equilátero, né? Então, esse ângulo aqui, que seria o ângulo entre essa distância de Terra ao Sol e Terra a Vênus, obviamente, já descarta a possibilidade de ser um triângulo equilátero. Então, a gente tem um triângulo provavelmente escaleno qualquer, né? E a gente quer calcular a distância de Vênus ao Sol, ou seja, a distância do centro de massa de Vênus até o centro de massa do Sol. Aí, passando aqui. Bom, agora vamos para a parte da aplicação, né? De acordo com a tabela,
aquela tabela que foi dada, né? A distância de Terra ao Sol, que é uma distância média, né? De várias medições, né? É uma distância de 1 unidade astronômica. Ou seja, essa distância aqui, ó, Terra ao Sol, seria de 1. E a distância Terra-Vênus, de 1,201 unidades astronômicas, que é uma distância que a gente também pegou do aplicativo Estelário. Aí a gente quer calcular a distância Vênus-Sol, né, que é essa distância x, para ver se ela bate com o valor da tabela, né? Então, aplicando a lei dos cossenos, né, a gente tem aqui o ângulo oposto à distância que a gente quer calcular, né? Então, a gente coloca x ao quadrado é igual a 1 ao quadrado, que é a distância Terra-Sol, mais a distância Terra-Vênus, que é 1,201 ao quadrado, menos 2 vezes o produto dessas distâncias, né? Essas distâncias adjacentes ao ângulo, vezes o cosseno do ângulo. Então, percebe-se aqui que esse ângulo não é um ângulo notável, né? Ele não é aquele ângulo de 30, 45, 60, né? Então, obviamente, para a gente poder calcular, a gente tem que, infelizmente, utilizar a calculadora, né? E o valor dessa distância deu 0,713 unidades astronômicas, que ficou bem próximo com o da tabela, né? Porque o da tabela, se a gente voltar aqui, deixa eu ver como que volta aqui. Que bom. O da tabela tá dando 0,72. Então, assim, tá bem próximo, né? Então, assim, obviamente teve um errinho aí. Esse errinho de medição foi muito provavelmente pela medição realizada no aplicativo, né? Porque o aplicativo realiza essas medições de ângulo em um certo período de tempo, em uma certa data. E aquela tabela foi construída com os dados medidos em uma outra data, né? Então, obviamente, uma outra data, de acordo com os movimentos de translação e rotação dos planetas, os planetas estão em cada posição, obviamente, o ângulo muda, as distâncias também. Mas, por efeito de comparação, ficou bem próximo os resultados. E as observações, né? A gente, para poder aplicar essa questão da lei dos cossenos na geometria, né? No caso, para astronomia, a gente considerou que cada centro de massa de cada astro corresponde a um determinado vértice de um triângulo, ou seja, é como se fosse um ponto, literalmente um ponto, né? A gente está desprezando o raio dos planetas, né? Então, é como se cada planeta ele fosse literalmente um pontinho infinitesimal lá no universo. Todos os dados foram extraídos do aplicativo, né? Estelário, que já foi mencionado pela Gabriela e pelo Rafael. E, obviamente, devido aos movimentos combinados de translação e rotação dos planetas, como mencionado anteriormente, esse ângulo torna-se de difícil mensuração. Então, para esse aplicativo, a gente obteve aquele valor de ângulo, mas se uma outra pessoa fizer as medidas em outra data, em outro período do ano, vai obter um outro ângulo, né? E a observação mais importante que valida essa lei dos cossenos para a geometria plana é o fato dos 3 corpos, né? No caso, no nosso exemplo foi Terra, Sol e Vênus, eles estarem no mesmo plano, ou seja, eles são coplanares, né? Porque se eles tivessem planos diferentes, a gente teria que levar em consideração alguns aspectos da geometria espacial, né? E que tornaria, obviamente, a análise um pouco mais complicada, né? Ela fugiria um pouco da geometria plana e iria para a geometria espacial. Então, a gente considerou os 3 corpos coplanares para efeito de análise. E eu acho que é isso. Agora, fala de algumas conversões antes de mexer no aplicativo, para ninguém ficar muito perdido, né? Algumas unidades que, na matemática, no dia a dia, assim, até na escola, são incomuns de usar. Por exemplo, minuto de arco. Alguém aí já usou minuto de arco ou segundo de arco para medir ângulo? Acho que ninguém, né? Aí aqui eu fiz uma conversão, ela é até bastante intuitiva, né? Porque se mede em graus, minuto de arco e segundo de arco. Esse minuto de arco e segundo de arco é utilizado na astronomia para quando você vai poder acompanhar um objeto, né? Porque o céu ele não é estático, né? Ele é e não é, né? É porque, digamos, em certas épocas você vai acabar vendo a mesma coisa, mas numa mesma noite ele não vai ser estático, né? Ele vai se mover, então isso aí serve para saber a velocidade que você tem que colocar, por exemplo, um motor para rotacionar para ele acompanhar. Aqui as distâncias que se usa na astronomia, né? Porque usar metro e quilômetro, você vai ficar gastando calculadora, vai precisar da calculadora de 30, 40 dígitos, porque, né? Os números são bem grandes. Aí tem a unidade astronômica. Alguém sabe o que é uma unidade astronômica?
Olha, pela tabela que o Marco Túlio mostrou, é a distância do Sol à Terra. Isso aí, ó, a pessoa está prestando atenção. E o ano-luz, por incrível que pareça, realmente muita gente pensa que ano-luz é tempo, mas não é tempo, é distância. E aí, bom, intuitivamente, eu acho que todo mundo já sacou, né? Que é o percurso que a luz faz durante um ano, né? E o parsec, que aí se escreve PC, né? Com P maiúsculo e C minúsculo, que é uma unidade um pouquinho maior, que até a Yanda, né, colocou no fórum falando sobre paralaxe, e o parsec é a distância que uma estrela tem que estar para você ter um paralaxe de um arco segundo, de um segundo de arco. E aí a distância que a estrela tem que estar é essa aqui. Vocês lembram que viram no post lá da Yanda falando sobre o paralaxe? Aí um parsec é essa unidade aí. Aí, peraí, agora eu vou mostrar o aplicativo, né? Deixa eu só arrumar meu áudio, que deve estar incomodando. Se eu conseguir, né, mexer. Não estou vendo meu cursor. Ah, agora apareceu. Tá, deixa eu ver. Primeiro um microfone. Tá me ouvindo? Nossa, agora eu estou me ouvindo também, né? Agora eu acho que melhorou. Tava ótimo Isso. também. Tá, vamos lá. Vamos começar pelo Stellarium. Aqui, ó, o Stellarium, ele fornece pelo local, eu coloquei como Belo Horizonte, o padrão dele, já que é aí na FMG. O céu à noite aí, por exemplo, já dá para ver Vênus. Se não estiver nublado, né? O que mais que dá para ver? Ó, Saturno, mas Saturno vai ser difícil por conta da poluição luminosa que tem em Belo Horizonte. E Júpiter dá para ver. Eu lembro de já ter visto Júpiter aí. Saturno é mais difícil mesmo. Mas aí aqui é uma simulação só de um dia normal, assim. Mas a gente pode, por exemplo, para facilitar o espaço, remover a atmosfera, que é assim que... Bom, quem já esteve na roça, o céu é quase isso, né? Você não chega a ver tão bem assim a Via Láctea, mas você consegue observar. Aí ainda você pode mostrar, por exemplo, as constelações. Aí eu posso colocar o nome, né, para poder ajudar um pouco. Essas aqui são ainda da cultura ocidental, né? Mas eu posso até ilustrar elas um pouco mais, que ajuda a enxergar de como que as pessoas, quando criaram as constelações, imaginavam, né? Mas eu posso trocar também, se eu quiser. Já que a gente fala sobre os pensamentos de outras culturas, cadê? Aqui. Eu posso escolher outras culturas estelares aqui. Ó. Tem vários que o Stellarium fornece, e sempre com uma descrição breve, né, e algumas fontes a respeito delas. No caso, por exemplo, do Brasil, se a gente quiser usar, o mais próximo que a gente tem é a Tupi-Guarani. Aí o céu vai mudar um pouquinho, olha só. Aqui são as constelações tupis. Vocês estão reparando que ela é razoavelmente vazia, mas pega uma faixa específica, olha só. Eu vou até tirar o chão também um pouco. Aqui. Ela acompanha a Via Láctea, vocês repararam? Também naquela época era bem mais fácil ver a Via Láctea de qualquer lugar aqui do Brasil, mas provavelmente eles faziam isso para poder acompanhar as estações Rafael, do ano. o que o software chama de constelações de alguma cultura, são as constelações que aquela cultura denominaram, né? Colocaram um nome. Isso. Colocou nome. É porque é uma pergunta que eu deixei no fórum, assim, conversando com vocês. Como que se cria uma constelação? Pode falar. A Yanda também tem uma... É só para comentar que eu trabalhei, né, no grupo de astronomia da UFMG e junto comigo tinha uma menina da pedagogia, a Manu, que ela trabalhava com essa questão das constelações
no Tupi-Guarani, né? E aí você mostrou aí a constelação da Ema, e você consegue voltar lá, Rafael? É mais em cima, essa daí, ó. Aí eu achei muito interessante porque pela mitologia deles, né, pela crença deles, a Ema está prestes a comer 2 ovos, que são 2 estrelas muito grandes, que se eu não me engano tá na constelação que a gente chama de Cruzeiro do Sul. E segundo eles, se a Ema conseguir comer esses ovos, o mundo acaba. E aí a constelação fica segurando ela pela cabeça para impedir que ela coma os ovos. Eu acho muito interessante, assim, porque eles pegam a vivência deles e coloca isso no céu. Inclusive, eles chamam a Via Láctea de caminho da anta, porque é um caminho branquinho que eles viam no céu. Só curiosidades aleatórias mesmo. Não, é bom. Eu conheço algumas histórias, mas mais da ocidental. Por exemplo, aqui, ó. Aqui tem a constelação do Escorpião, no céu. Olha só, vou colocar assim. Ela está no céu. Então, hoje está no céu, você não vai conseguir ver Órion. Eu vou até procurar o Órion para mostrar. Ele com certeza está abaixo do horizonte, né? Porque se está abaixo do horizonte... Está exatamente no oposto. Vou usar a ferramenta de busca que facilita. Aí do lado. Tá aí no meio, Rafael. Nossa, eu tô atrás dessa certo. tabelinha. Eu acabei de ver aqui. Órion, tá aqui. Tem até o cinturão de Órion, né? Que a gente costuma chamar de as Três Marias. Mas o que acontece, né? Por que a gente nunca vê os dois? Na astronomia, a explicação é uma questão mais espacial mesmo, né? Eles ocupam planos diferentes e a gente não vai conseguir ver os 2 planos ao mesmo tempo, numa mesma noite ou no mesmo dia. Ainda mais no dia, né? Mas enfim. E na mitologia grega, é por conta que primeiro a Hera, com raiva de Zeus, criou o escorpião para se vingar de Zeus contra os homens. E os deuses do Olimpo, para impedir o escorpião de matar os homens, criaram Órion para caçar o escorpião. Só que a batalha dos dois fazia muito estrago na Terra. Então eles decidiram colocar eles no céu de uma forma que eles nunca se encontrem, porque aí essa batalha não acontece. Então quando você vê o escorpião à solta, é porque o Órion está descansando, que é muito longe para ele chegar. E quando você vê o Órion à noite, ele está caçando e o escorpião já está escondido. A história que eu conheço é um pouco diferente. Ela é mais um romance. É que Orion estava se apaixonando por Ártemis, que é filha de Zeus, e ela era para ser uma caçadora virgem, eternamente virgem. E aí Orion estava sendo uma tentação para ela. Aí Zeus não podia matar ele, porque senão ela iria ficar extremamente nervosa e com raiva do pai. Aí ele transformou Orion em uma constelação. E para ele nunca conseguir voltar, ele colocou o escorpião para caçar Orion. Tá vendo? Até na mitologia tem essas diferenças, sabe? Tem, mas é interessante porque ela carrega a cultura. As constelações. Ela não carrega só... Mas olha só uma coisa interessante que você pega das constelações, são as estrelas navigacionais. Qualquer cultura que você pegar uma constelação aqui, vamos voltar para Tupi. Elas pegam também as estrelas navigacionais. Por quê? A magnitude delas é baixa o suficiente para ser visível quase todas as noites. Então elas são as mais fáceis de você enxergar. E quando eu estava perguntando como que você cria uma constelação, é basicamente assim também. Você escolhe primeiro 2, 3 estrelas mais visíveis, depois pegam outras um pouco menos visíveis, e aí você dá uma forma que você vai conseguir reconhecer toda noite que ela aparecer. Entende? Então, assim que você cria uma constelação. Você pode aí mesmo, de sua casa agora, criar uma. Você escolhe as estrelas 2 a 3 mais visíveis, depois você faz um desenho com outras que sejam um pouco menos, e aí depois toda noite você tenta ver sua constelação que você criou. E aí, claro, você tem que saber para a direção que ela aponta, né? Agora, uma que carrega
muita importância para a navegação no sul é o Cruzeiro do Sul. Porque com o astrolábio, por exemplo, você conta 5 deles em direção ao horizonte, aí você acha o sul real, né? Em vez de usar o sul magnético, que tem um desvio, você consegue achar o eixo sul verdadeiro da Terra. Sempre abaixo a não sei se estiver lá no Polo Sul, né? Aí ele vai estar acima do horizonte, mas fora isso ele vai estar abaixo. Era um jeito dos navegadores saberem a direção do sul. E, bom, tem outras. Daqui, talvez não dê para ver a Polaris. Vamos ver se dá para ver. Uma estrela interessante, Polaris. Vamos ver se dá para ver. Não dá para ver, né? Polaris é uma estrela um pouco difícil de ver do sul. Vocês sabem por quê? Alguém conhece a propriedade da Polaris que até leva esse nome para ela? Eu vou deixar as outras pessoas falarem, que eu já falei demais. Se ninguém falar, pode falar. É porque ela é tipo o Cruzeiro do Sul pra gente, né? Ela indica o Polo Norte. E ela tem outras constelações também, a Ursa, que normalmente a gente não vê aqui do Sul. Ela é mais vista no Norte. Isso, e a propriedade mais curiosa dela é que ela é uma estrela circumpolar. Então, se você estiver no norte, muito ao norte, você vai ver ela todas as noites e ela circunda o eixo norte. Então, assim, se a Terra fosse plana, ela ia ser visível de qualquer lugar, né? E, bom, ainda ela não é. E aí, ela circunda o eixo norte. Então, se você estiver no norte, assim, lá no Polo Norte, você vai ver ela dia e noite, né? Dependendo da época do ano, né? Que as noites são mais longas, você vai ver ela o tempo todo. Na verdade, ela sempre está lá, para quem está no norte. Então, ela é uma estrela. Já do sul não tem uma estrela que tem essa propriedade. É uma curiosidade, assim, uma coisa bem coincidência mesmo do universo. Mas aí, voltando aqui, tem essa ferramenta aqui, ela que vai ser importante usar para o Stellarium, que é a de medição de ângulos, que ela mede ângulos nas coordenadas equatoriais, que é essa aqui, que é mais ou menos a grade que a gente vê naqueles globos da geografia, né, que o pessoal usa, que ela começa no norte, só que no norte real e termina no sul. E aí, com isso, você consegue localizar os objetos no espaço. Mas deixa eu voltar aqui. Deixa eu desligar algumas coisas, né, para não ficar muito poluído. Mostrar para vocês como é que usa ela, né, como é que faz para ela funcionar para começar. Você tem que vir aqui na janela de configuração, complementos, medição angular, e aí você põe para carregar ou iniciar, que aí quando você reiniciar o programa, ela já vai estar funcionando. E aí aqui você pode configurar mais alguns detalhes dela, como o tipo de coordenada, como que ela vai exibir, o formato que ela vai exibir, as cores. E, assim, um dos motivos dela dar algum erro, né? Peraí que eu tô perdido aqui, deixa eu pôr o chão. Aí, viu? Tô olhando pro chão aqui, por isso que agora sim. E deixa eu desligar mais umas coisas aqui. Pronto. Agora sim, vai ficar um pouco menos poluído. Inclusive, o programa ele não liga tudo aqui, justamente isso, para não ficar muito poluída a sua interface, né? Porque você não vai observar todos os objetos ao mesmo tempo. Embora na vida real, quando a gente olha para o céu, é isso que acontece, mas a gente tem que filtrar o que a gente vai ver. E, bom, quando você vai medir ângulo, aqui, por exemplo, se eu pego um ponto qualquer, o software seleciona. Então, ele é muito preciso, sabe? Vamos pegar planeta, que é mais legal de estrela que olhar a princípio, né? Porque estrela é uma esfera que vai brilhar, cada uma com uma cor, mas elas raramente vão ter assim, uma coisa que você vai ficar olhando. Ah lá, você pode dar um zoom e ir se aproximando cada vez mais, entende? Mas, enfim, o software ele faz isso certinho, mas quando você vai usar essa ferramenta de ângulo, ela é um pouco manual, tá vendo? Ó, eu não consigo clicar exatamente em cima de Júpiter. Então, vai ser sempre algo
no olho, assim. Você tenta pegar mais do centro e aí mede ao centro do que você quer medir o ângulo. E aí ele te dá a distância angular, lá, 14 graus, 47 minutos de arco, 49, 48. Mas isso é sempre para o instante que você está usando. Então, dependendo do objeto, é bom você parar o tempo. Que nem quando a gente mediu. Vocês querem fazer o teste? Ver se funciona esse cálculo ao vivo? A gente pode pegar até daqui mesmo. Sempre é bom usar o Sol como referência, pelo menos para testar. Porque aqui, ele fornece a distância ao Sol. Entendeu? Então, a gente consegue, é mais fácil fazer essa conta. Agora, deixa eu achar o Sol, né? Tá fácil de achar ainda, tá de dia. Ele só não vai estar... Ele tá aqui. Não. A estrela d'alva me enganou. Já se pôs, né? Deixa eu voltar um pouquinho no tempo. Pronto, agora eu tenho o Sol. Só que assim fica um pouco complicado de ver, né? Aqui é só para poder mostrar como que funciona, né? Mas depois vocês podem escolher 2 objetos quaisquer e fazer o mesmo cálculo. Mercúrio. Tá, vamos usar Mercúrio, então. Ó, Mercúrio, quem quer fazer essa conta aí? Ou quem se dispõe a fazer? Aplicar a lei dos cossenos. Chamar, então, a Luísa para me ajudar. Pode não, ser? Pai, tem que chamar alguém que não seja do grupo. Já fiz essa conta tantas vezes. Faz um sorteio aí, ó. Pega a lista de participantes e escolhe alguém para participar. Quem que é do grupo de astronomia mesmo? A Yandra. Ô, Yandra, vamos fazer essa conta? Grupo de astronomia? Nunca nem vi. É só aplicar a lei dos cossenos. A gente pode usar Vênus ou Mercúrio, ó. Os dois estão bem facinho aqui, ó. Cadê eles? Esses 2 coladinhos aí? Não, esse aqui é Mercúrio, aqui é Vênus. A gente vai usar só para mostrar como que funciona, porque o que acontece? Se a gente medir a distância de Vênus e Mercúrio, a pessoa vai ficar olhando, vai pensar assim, vou ter que acreditar neles. Agora, aqui não, ó, o software mostra a distância ao Sol. Então, a gente vai medir a distância de um dos dois ao Sol. Medir assim, né? Vai calcular para mostrar, comparar com a medição do software. Ô, Rafa, tem que falar também que ele dá, debaixo onde está escrito distância do Sol, esse distância, assim, só distância é também a distância do astro até a Terra. Isso. Senão vai ficar complicado fazer a conta sem ter a distância. Não, só para falar, porque tá só distância, aí fica um pouco confuso. Tá. Porque sempre a distância até a Terra ele mostra, mas nem sempre até o Sol, sabe? Então aqui a gente tem a chance de aproveitar a terceira medida que a gente quer para poder comparar o cálculo que a gente faz, né? Se a gente pega, sei lá, dessa estrela aqui, ó, tem a distância até aqui. Tá em anos-luz já, lá, tá vendo? Por conta da distância que ela tá. Mas aí, se a gente quiser medir com o Sol, não tem com o que comparar. Então, Yanda, vamos lá? Vamos lá. Quais são as... Mercúrio ou Vênus? Vênus. Então, vamos lá. Vênus, a distância da Terra à Terra, você vai usar 1,201 unidades astronômicas. A distância Terra-Sol, lá, porque a órbita é elíptica, tá vendo? Não dá 1 sempre. Aí dá aqui 1,012. Beleza? Ok. Agora, o nosso ângulo, né? Essa que é a parte difícil de conseguir informação. Porque o ângulo, ele varia demais com o tempo, né? Se a gente tentar fazer esse cálculo daqui umas 2 horas, já vai dar uma diferença. Vamos lá. Vamos pegar mais para o meio. Lá, tá vendo? Essa é a dificuldade. Mas é divertido também, porque se fosse muito fácil de clicar, não ia ter tanta graça. Ó, deu 37 graus, 6 minutos de arco, 42 segundos de arco. Você converte, eu converto, ou alguém aí converte? Ai, por favor, converta. E de preferência já me dei o cosseno.
Tá, ó, a gente pode até roubar um pouquinho. Vamos lá. Essa é um dos poucos momentos em que, como é que fala? A gente pode usar uma ferramenta. Ah, ainda bem que eu não fechei. Para quem quiser já digitar, ó, usar o Wolfram para conferir até os cálculos, embora não seja nada muito complicado. Ó, 37, 6, 40. Você pode só simplesmente digitar aqui, ó, 37. Alguém sopra para mim? Ou eu faço aqui? Então faço. Ih, eu já esqueci os números. Era o que mesmo? 37 graus, 6 minutos. Quantos minutos? Segundos. 6. 6 minutos. Segundos eu esqueci. 42,76. Aí, ó, viu? Agora tá aparecendo o pessoal aí. 42,76. Mas eu sou do grupo, né, Rafael? Eu sei, ó, mas não espalha não, senão eles vão perceber. Ó, os graus tá aqui já certinho. Eu ainda podia roubar mais e pôr o Wolfram para fazer essa conta, mas faz aí pra gente. Qual que é o cosseno? É 0,797. Só um minuto. Se eu tiver feito certo, né? Eu cheguei num resultado aqui, não sei se está certo, não. Pode falar. Eu cheguei que a distância é 0,7269. Vamos ver? Tá quase, hein? A distância ao Sol Tá aqui. perto. Eu dei uma aproximação aí, então acho que dá para considerar. E eu medi o ângulo na mão também. Mas aí aqui é uma outra dica, se vocês forem passar para os alunos, o ângulo mais importante, ou aliás, o ponto inicial mais importante de acertar é o do Sol do que outros planetas. E se você for medir distância de planeta, com estrela, aí já nem faz diferença mais assim, não. Você só tenta acertar mesmo. Mas aqui do Sol é o mais importante. Por quê? Porque o raio do Sol é muito maior do que o raio de qualquer outro planeta. Então, assim, se você errar, sei lá, 5%, 10%, 20% do erro de Vênus, nem aparece a unidade astronômica, porque o raio de Vênus ainda é em quilômetros que se mede, assim. Não que o raio E se você der um zoom out para o Sol ficar pequenininho? Eu imagino que o zoom out vai deixar o Sol mais com o raio menor. Aí é mais fácil acertar o centro dele, não? O out até que não ajuda muito lá. Porque aí... Agora o zoom in realmente, ele ajuda mais. Mas isso porque os dois estão pertinho. Se a gente fosse medir a distância, sei lá, de Antares ao Sol... O tamanho fica igual, da bolinha no... Sim, aí vai ficando mais fácil. Se você conseguir um objeto que você dá zoom. Só que na astronomia a desvantagem de você dar o zoom é que você diminui seu campo de visão. E aí essa ferramenta você só vai conseguir usar dentro do seu campo de visão aqui. Aí você pode aumentar o seu campo de visão, só que aí, né, você tem que diminuir esse zoom. E uma outra coisa curiosa do Stellarium, vamos ainda ficar olhando o Sol. O Sol, ele traz umas coisas legais. Vamos fazer agora um experimento aqui com a professora. Vamos para o tempo. Vamos viajar no tempo um pouquinho. Professora, qual que é o mês que a senhora nasceu? Julho. Julho, então é o 7. Eu disse 7, foi para o 12, não ajudou muito. 7. E o dia? 31. Olha só.
Eu acho que vai complicar a vida, mas tomara que não. Quando a gente estava testando com a Luísa também foi complicado, viu? Mas vamos ver. Você ainda está no sol. Cadê o sol? Está aqui Por que complicou? Porque tem pouco tempo? Não complicou não. É aqui, ó. Tá vendo? Seu signo, é porque eu não sei, de astrologia assim, eu não decorei o horóscopo não, mas é de Leão seu signo, não é isso? Aham. Mas só que se a gente for... Tem um movimento da Terra, que depois eu vou mostrar, que chama precessão. E aí, o que acontece? Você não observa o céu do mesmo jeito para a mesma época do ano. E aí, como já o horóscopo é antigo, já deu tempo de dar um pouquinho desse efeito, porque o período da precessão é mais ou menos uns 25 mil anos. Mas aí, vamos supor que você nasceu no ano 2000. Eu nasci em 68. Nasci em 68. Tudo bem. Opa, aí também já é demais, né? 1968. Mas o 68 para 2000, aí sim é uma quantidade de tempo muito pequena para dar diferença. Mas olha lá, o seu Sol, no dia que você nasceu, estava em Câncer. Não estava em Leão. Estava em Leão há 2.000 anos atrás. A gente até pode voltar a descontar o 68 também, aqui, ó. A gente pode... Olha lá. Tá vendo? Peraí, deixa eu tirar do centro, né? Ó, tô no Sol ainda, olha lá. Eu volto, anos e anos, não dá diferença, porque tem que ser uma quantidade significativa em relação aos 25 mil. Então, uma unidade de ano, uma dezena, até uma centena lá, já estamos 100 anos antes. Uma mulher que nasceu... Rafael, você está estragando a brincadeira que eu sempre faço. Eu falo que eu sou aparecida, exibida, porque eu sou leonina. Que isso? Vou ter que pagar terapia para mim agora. Professora, mas assim, apesar de gostar muito dessa questão de signos, se meus colegas da astronomia estivessem aqui, eles provavelmente estariam me batendo, mas porque eu gosto muito de culpar as coisas, inclusive eu ia para o observatório e falava: nossa, acho que Júpiter está na constelação de Câncer, acho que hoje não vou fazer nada. E aí eles ficavam morrendo de raiva de mim. As constelações eles estão todas erradas, porque não são 12 constelações no zodíaco, são 13. Tem a constelação de Serpentário, eu esqueci onde é que ela tá, mas ela tá ali em algum lugar entre duas constelações e aí ela quebra essa linha do zodíaco. Então, mesmo que a gente levasse em consideração essas mudanças da precessão, ainda assim ela estaria errada. Aqui, ó. É dessa constelação aqui que você está falando. Isso. Aí tá vendo? Ela tá aqui. Tem Sagitário de um lado e tem Escorpião. Aí ela tá no meio, sabe? Era para ela estar no zodíaco também. Ela toma uns dias de Escorpião que ela toma. Quando você vai comparar no horóscopo. Mas realmente tem esse 13º signo, assim. Mas é aquela coisa, né? Os três mosquiteiros são 4, tem o 5º Beatle, então tem o 13º signo. Não tem problema, essas coisas acontecem, né? É uma brincadeira, tá, gente? Como é que é? Bom, e o que mais que você pode mostrar para os seus alunos aqui, que vocês podem mostrar? Deixa eu voltar com o chão, né? O chão, ele sempre ajuda. Do Stellarium. Bom, você pode trabalhar novos sistemas de coordenadas, né? Que eu já estava mostrando. Aí tem várias grades. Aqui é eclíptica. Eclíptica é um pouco mais complicadinha para se usar. Azimutal, ela é a mais intuitiva, né? Porque é o que a gente chama de altitude esquerda e direita. Só que o azimuth é um nome que os astrônomos usam para falar isso. Você vai para a direção em relação ao plano, né? O sentido de rotação. Se seria horário e anti-horário, no caso eles usam altitude, eles usam o azimuth. E a altitude, bom, aí tem o zênite, que é perpendicular onde você está, e a linha do horizonte. A vantagem dela é que ela realmente é muito intuitiva e muito fácil de usar. A desvantagem, a primeira, é que ela só vale exatamente no ponto que você está. Então, por exemplo, a gente mede, sei lá, onde está essa estrela aqui. Aí você tem as coordenadas aqui de altitude e azimuth. Mas ela só funciona
nesse ponto da Terra aqui, nessa hora que você está. Se você passar essa coordenada para outra pessoa usar ela tentar, não vai conseguir. Então, assim, ela é ruim de se passar informação adiante, mas se você trabalhar na hora, é tranquilo. Tem a equatorial, que é a que a gente está trabalhando, ela já é um pouco melhor, porém, ela ainda não é tão geral quanto a eclíptica, né? Porque dependendo do hemisfério, do lado que você tiver e do tempo, principalmente o tempo é que atrapalha, porque se você observa num certo dia, você não consegue só com essas coordenadas passar informação para onde que a pessoa vai ter que olhar, porque ela vai ter que saber o dia que você olhou. E aí dá uma confusão por isso. Olha o tanto de calendário que se tem. Aí quando você vai pegar uma anotação antiga, você tem que ficar usando um monte de algoritmo para ficar transformando data de calendário. Geralmente se usa na astronomia o calendário juliano, que os algoritmos são mais voltados. Então aí você tem que ficar convertendo também do gregoriano para o juliano. Mas isso aí já é mais um detalhe que eu não sei se é tão importante falar com os alunos, a não ser a título de curiosidade sobre esse tipo de transformação. E o equatorial, a grande vantagem para um telescópio é que você precisa só de um motor, porque você já ajusta ele pela latitude que você está, tipo um relógio solar, sabe? Você ajusta aquele palito, a altura que você vai levantar, o ângulo em relação ao chão. Aí você ajusta isso e ele já acompanha o Sol, o céu, com um movimento só. Ele dá conta de acompanhar. Essa é uma das maiores vantagens. Tanto é que os telescópios são montados nessa coordenada equatorial. E aí aqui é um pouquinho, né, da noção do estelário. Para quem gosta mais de astronomia, você pode ainda brincar de observar e simular, né, outros telescópios aqui, ó. Aos MID eu já trabalhei com alguns, LX90, ele até que é bacana também. Aí você pode simular o telescópio, trocar objetiva, mas aí já na matemática eu não sei se seria interessante, a não ser passar para os alunos, talvez mexa com óptica, né? Porque aí ali os alunos podem trabalhar um pouquinho também com distância focal e campo de visão, esse tipo de coisa. E agora eu vou mostrar um pouquinho do Celestia. Porque senão também vou gastar o tempo todo da aula, né? Vamos lá, primeira pergunta. Para onde que o Sol tá? Que direção que o Sol está aqui? Para onde que eu tenho que olhar? Que a Terra está aqui, né? Mas para onde que eu tenho que olhar para ver o Sol? Alguém sabe? Yanda? Deixa eu ver, tem que. Nossa, mas você tá em algum lugar agora? Aqui. Ó, a Terra está aqui na minha frente, aqui, ó. Aqui tem, olha só, aqui. Mas você tá aqui é o México, ó. Aqui é o México, a Flórida, aqui é os Estados Unidos. Você tem que ir para onde está de noite, que aí você consegue ver o sol. Aqui, ó, Rafael, a Babi mandou aqui, ó, para trás. Ah, isso mesmo, a Babi acertou. E por uma razão muito clara, né? Se aqui é meio-dia, de onde que a luz tem que estar vindo, na verdade? Das minhas costas. O sol está bem ali. E, bom, se eu for para onde está de noite, aí de noite... é uma coisa que eles colocam, a luz noturna nesse programa, é bem legal também. Mas sim, aí, só que se eu vim para onde está de noite, eu escondi o sol atrás, né? Mas também dá para fazer isso. O ângulo, né, Rafael? Tudo uma questão geométrica. Sim, falar em questão geométrica, quando que acontece um eclipse? Que eclipse? Solar ou lunar? Ô, gente, fala, só eu falando fica chato. A Bárbara também tá sacando. Pode falar, Bárbara. Ou digitar. Vamos calcular alguns eclipses aqui. Quando a Terra está entre o Sol e a Lua, é o eclipse lunar. E quando a Lua está entre o Sol e a Terra, é o solar. Certo, isso mesmo. Gente, só uma curiosidade que eu falei isso no grupo de astronomia, as pessoas ficaram assim, é sério? Uau! Só tem eclipse solar com lua nova.
Aí muitas pessoas não tinham percebido isso, mas é o único estado que a Lua está entre a Terra e o Sol. Por isso só tem eclipse em Lua nova. Tem mais uma coisinha, quer ver? Eu vou mostrar para vocês. Assim que eu achar aqui, órbita, eu quero ver a órbita da Lua. Vamos deixar dos planetas também. Será que já dá para ver? Ó, o tempo está até avançando. Ah, agora sim dá para ver a Lua. Ó, a Lua vai passar. Olha lá. Todo mês ela passa. Então, quer dizer, todo mês ela está ou atrás da Terra, a Terra entre a Lua e o Sol. Isso. Ou a Lua entre o Sol e a Terra. Todo mês. Por que não tem eclipse todo mês? Aí é uma questão de geometria espacial. Mais ou menos. É porque a Lua e a Terra têm que estar também no mesmo plano de órbita. Olha só como é que a Lua roda em relação à Terra e olha a direção do Sol. Tá vendo? Então tem que estar tem que estar não só atrás ou à frente, mas tem que estar também no mesmo plano de órbita da Terra. Porque se ela não tiver, ela não vai tampar, sabe? É tipo, sei lá, você está no segundo andar de um prédio, eu estou à frente da janela do seu segundo andar, só que eu estou lá no térreo. Então eu não estou tampando a luz que chega em você, entende? Eu estou à sua frente, mas não estou tampando a luz. Então, essa é mais uma outra condição. Por isso que o eclipse não acontece com tanta frequência assim, né? Aí vamos voltar aqui. Aqui tem o nosso buscador de eclipse. A gente pode escolher solar ou lunar. Só não tenta pegar data muito grande, que quando a gente estava fazendo os testes, sem querer eu peguei de 1600 a 2021, aí o programa quase que travou para poder calcular. Porque aí já vai dar muita informação, né? Mas aqui, ó, de 2000... A gente pode até prever o futuro também, ó, até 2024. Vamos pegar os solares. Embora o lunar, ele tem uma curiosidade. Quem quiser olhar, procura aí depois no Google eclipse lunar. Vocês não vão achar foto, só vão achar ilustração. Por quê? Aqui, ó, aliás, vou até calcular os lunares, em vez de calcular os solares. Aqui, ó. Houveram alguns. Vamos pegar um para frente, né? Que aí a gente pode até tentar observar. Ó. Aqui, ó. 8 de novembro. Tá chegando. Vai ter um. Só que tem que ver de onde vai ser visível. Antes, da 19 de novembro de 21. Não? Oi? Na 19 de novembro? É que você está em 22, Rafa. É verdade. O DeLorean tá ligado aqui. Verdade. 19 de novembro. Vai ter um eclipse lunar. A gente só tem que torcer para poder ser visível daqui. Deixa eu só ver se vai. Onde que vai vir. Gente, uma questão de ordem aqui. Já são 18h32. O grupo. Essa é a última parte. Não, sim, eu tenho que concluir, eu tentei, né? Não, senhor, eu tentei interromper o Rafael, fui ignorada ali na lata, que esse homem, quando começa a falar de astronomia, ninguém segura, eu nunca vi. Não, e aí deixa eu aproveitar e dar uma dica para o Rafael, você fica bastante entusiasmado, a gente vê o seu entusiasmo com esses assuntos, mas a gente está acompanhando mais ou menos, eu perdi alguma coisa aqui, porque você é muito rápido nisso. E aí, quando a gente vai trabalhar com crianças, né, você tem que ter um planejamento e deixar um tempo para a criança explorar e chegar às conclusões dela. Eu acho que não é legal ele só assistir, ver esse monte de clicar em recursos e tal, porque pode ser muito, muito rico e educativo para a criança, mas pode ser também muito frustrante, porque é muita informação, muita coisa ao mesmo tempo. Tá? Entendi. Então, uma sugestão para o professor Rafael, quando for explorar essas coisas, é fazer um planejamento e ir com calma para deixar as crianças saborearem aquilo ali e terem esse mesmo entusiasmo que você tem. Tudo tá bem. Bom? Eu estava sendo um pouco mais rápido também, porque aqui eu estou passando para os professores, mas
Para os alunos, eu vou ter mais paciência, eu vou deixar eles raciocinarem um pouco mais, talvez provocar um pouco mais. Isso, mas isso é importante. Então, só vou terminar. O eclipse lunar ele é mais difícil de ver porque simplesmente você não vai ver a Lua à noite, né? É igual se você for olhar a Lua agora, né, que você só vê uma parte dela, que a outra está em sombra, seria a Lua toda em sombra, sabe? Então, por isso que não tem como você fotografar, porque você não vai fotografar uma coisa que não dá para ver, entende? E o eclipse lunar, eu acho ele mais curioso por conta disso. Mas, enfim. E, bom, só mais última coisa, que a gente estava falando de constelação, e o ponto de vista faz muita diferença aqui. Por que aqui a gente vê as constelações, eu vou até colocar o nome, cadê? Sim. Porque, como é que fala? Quando você vê essas constelações, a gente está acostumado com esses desenhos, que nem aqui é de Gêmeos. Só que se eu pegar do ponto de vista da própria estrela, aí a coisa já fica um pouco confusa, olha só. Tá vendo? Agora a gente está vendo a tridimensionalidade da constelação. Olha como é que os pontos são muito distantes uns dos outros. E outras constelações ainda mais confusas, tá vendo? Então a gente só observa daquele plano, do plano da Terra, no caso da esfera equatorial, a gente observa as constelações só de lá, em geral, que funciona. De outros planetas você vai ver parecido, vai dar um pouquinho de diferença, mas de outras estrelas, aí como você não vê mais, sabe? Fica perdido. E bom, aí aqui é uma noção também do Celeste, que tem tutorial e ele é bem tranquilo também de aprender a mexer. E agora a Luísa vai concluir. Afinal, tudo isso aí foi feito sob o ponto de vista da Terra, né? Todos esses Exatamente. Então, assim, a gente é um grãozinho aí nesse universo. Isso mesmo. Gente, então agora a nossa apresentação está realmente chegando no final, e aí para a gente encerrar, eu só vou falar alguns pontos importantes que a gente quis transmitir então com esse trabalho, para a gente concluir mesmo. Um deles foi mostrar a importância da contextualização na matemática, mas assim, essa contextualização embasada em pesquisas. É essencial que a contextualização ela parta da realidade e retorne à realidade, né? Só que, assim, ela tem que retornar com um novo olhar e novas possibilidades de compreensão e de ação, já que nesse movimento de saída e retorno da realidade foram adquiridas novas ferramentas intelectuais e aí o professor precisa saber também explorar tudo que foi ganho nesse meio tempo. E lembrando que o que a gente está querendo dizer aqui como realidade, citando o Jonei Barbosa, que a gente comentou mais cedo no trabalho, essa realidade ela pode ser tanto totalmente da matemática acadêmica ou envolver elementos do dia a dia ou de outras ciências. E aí, só além dessa citação, que exemplifica isso que eu falei, das autoras Ana Kelly Reis e Katia Neri, é que a contextualização exige um movimento maior em que o professor precisa, além de partir de uma realidade e retornar à realidade com conhecimento novo, enfrentar a realidade a partir de um novo patamar intelectual. Esse conhecimento novo não pode ser simplificado ao desenvolvimento de um procedimento novo. É necessário que, a cada novo contexto, o desenvolvimento do procedimento matemático tenha sentido que contribua na formação dos significados para a formação de um novo conceito. E agora falando também, não só da importância da contextualização, mas também da importância da modelagem, o Jonei Barbosa, ele também diz que as duas se mostram como importantes ferramentas para os alunos conseguirem perceber e conseguirem discutir o papel da matemática na sociedade. Essas duas abordagens, então, elas capacitam os alunos ainda mais para participar em debates e decisões sociais.
porque essas atividades, elas trazem questões e reflexões dos alunos, né? E o próprio autor vai dizer que essas atividades, elas desafiam a ideologia da certeza e coloca lentes críticas sobre as aplicações matemáticas. Então, em resumo, tanto a modelagem como a contextualização, a gente pode considerar que elas são importantes, inclusive, para a consolidação de sociedades democráticas. Então, lendo a citação do Journet, ele diz que atividades dessa natureza geram a possibilidade dos alunos se envolverem em discussões sobre o papel da matemática na sociedade, o que talvez não seja uma marca tão aparente em outros ambientes de aprendizagem. E, em outro momento, ele também diz: isso sugere que, apesar do convite se referir à aplicação da matemática, esse ambiente pode ser propício a outras discussões. E para a gente encerrar, um ponto muito importante que a gente quer deixar claro é que o contexto sozinho, ele não gera os significados buscados. E para isso é essencial a intervenção do professor, para que o entendimento e as conexões ocorram. Inclusive, as autoras Ana Kelly Reis e Kátia Neri, que eu já citei, elas comentam que a falta de referenciais teóricos é o que dificulta a eficaz aplicação dessa estratégia didática. Elas até dizem, apenas o contexto não é válido para estabelecer a rede de significações, pois o professor precisa tecer essa rede. Então, assim, é isso, gente. Aqui eu deixo para vocês as nossas referências, caso alguém se interesse por alguma coisa também que escutou aqui hoje. Mas é isso, a gente gostaria muito de agradecer a presença de vocês e da participação. E é isso. Qualquer dúvida e comentário também que vocês quiserem tirar, fiquem à vontade. Muito obrigada, gente. Eu quero fazer um comentário sobre essa última fala aí da Luísa. Bárbara, eu entrei na sua frente aí, desculpa. Mas sobre, né, que a contextualização sozinha não promove a aprendizagem, né, afinal de contas. É equivalente àquela afirmativa acho que foi do Imenes, que a gente discutiu no início da disciplina, que os objetos concretos sozinhos, né, não proporcionam a aprendizagem da geometria, né? Rafael, você está compartilhando. Beleza, obrigada. Então, isso ressalta a importância do papel do professor, gente. Então, não adianta a gente levar para a sala de aula um monte de coisas, um monte de objetos, de material concreto, de software, etc., se o professor não tem um plano, uma estratégia para orientar os alunos, para pensar que pergunta que deve ser feita, o que atividade vem depois de outra atividade, porque é o professor que vai guiar, vai orientar o aluno na trajetória desses vários objetos e atividades, né? A gente viu um exemplo disso com o trabalho da Cleane Santos, né? Que ela tinha um propósito ali para usar fotografia, materiais concretos, sombra, etc. E o professor, porque às vezes eu percebo que quando a gente fala em não trabalhar numa concepção tradicional do ensino de matemática, quer tirar o professor do centro, é como se algumas pessoas entendem como se fosse retirar o professor de cena totalmente. Não é mudar o papel do professor. O professor não vai ser aquele que vai falar o tempo todo. Ele é aquele que faz a proposta da atividade, orienta os alunos, faz as perguntas, propõe uma sequência lógica de atividades e no final é importante fazer uma sistematização das ideias para o aluno entender, olha, então foi isso aqui que a gente tratou hoje, eu aprendi isso, aquele ponto. Então, a gente precisa ressignificar e ter cuidado e cuidar, né, do papel nosso na sala de aula, tá? Muito bom, grupo, parabéns. Babi, vocês querem comentar alguma coisa? Acho que então eu vou falar. É só porque eu não consegui entrar hoje na hora. Aí eu queria saber se vocês discutiram as perguntas do fórum, porque eu fiquei muito pensativa na pergunta lá de como calcular as distâncias. Eu até olhei algumas das respostas, porque aí eu percebi que a maioria considerou estático, e até na parte que eu cheguei, vocês estavam considerando estático. Mas quando eu fui pensar, eu fiquei pensando em como
medir os objetos em movimento. E eu acho que até a Júlia pensou igual a mim, que ela pesquisou lá uma fórmula usando a velocidade de afastamento entre as galáxias. E aí eu queria saber se vocês abordaram em movimento também ou não, se vocês não sabem, porque eu fiquei muito tempo pensando nisso, mesmo porque eu lembro muito de um vídeo que eu vi, que eu achei super interessante, até escrevi lá no comentário, que Mercúrio é o planeta mais próximo, assim, em média, de todos os outros do sistema solar. Inclusive até lá de Netuno, de Plutão, porque a órbita dele é tão pequena que, na média, ele se afasta menos dos outros. Aí, enfim, é isso. Eu queria saber se vocês abordaram ou não. Eu falo? Tá. A gente abordou... Peraí, tá com o microfone ligado. Agora sim. Então, a gente abordou por tempo, só que o tempo ele pode ser arbitrado, né? Você pode pegar hoje, amanhã ou depois, justamente porque essa distância entre os planetas ela varia com o tempo, né? Isso a gente falou enquanto estava apresentando e mostrando estelar, até mostrou, por exemplo, a distância Terra-Sol mesmo, né? Que é usada uma unidade astronômica, mas na realidade não é, depende do dia que você vai fazer essa medição. É uma média de todas essas distâncias que é considerada. Mas quando a Terra apresenta no afélio já um pouco menor ou no periélio maior, sabe? Depende da posição. E isso ainda a gente falou também para quando for medir, né? Distâncias entre estrelas ou outras coisas, que aí com o tempo vai variar ou muito pouco, dependendo de das distâncias que for, ou vai variar mais rápido, mas aí já dentro da Terra. Mas não chega a variar por segundo, né? Mas varia por horas, no caso dos planetas, e varia por dias, ou então por meses. Então é sempre interessante você calcular com um tempo fixo, né? A não ser que você queira fazer uma função de tempo. Mas ainda assim, mesmo com a função de tempo, você vai sempre ter uma distância para um tempo determinado, sabe? Um tempo X, a distância Y. Sim. Eu chutei aqui, aí tem que usar geometria diferencial, né? Você usa geometria diferencial só para algumas superfícies, mas você usa geometria esférica, triângulos esféricos, para ser mais exato, né? Por quando você usa as coordenadas equatoriais, aí quando você quer em movimento, você pode pegar 3 pontos que não seja a Terra, só que aí você usa o triângulo esférico em vez do triângulo plano. Legal, obrigado. De nada. Rafael, só uma dúvida mesmo. Esses conhecimentos específicos você estudou em alguma disciplina? Você já fez física? Como que é? Porque eu tenho muita só uma curiosidade. disciplina. Oi? É porque eu tenho muita curiosidade de aprender mais Tá. sobre astronomia e acho que, né, se, por exemplo, for alguma disciplina, talvez esteja em tempo de eu pegar. Tá, a disciplina que você pode pegar é porque, para mim, faltou só a astrofísica galáctica para eu ter feito todas da astronomia dos SECs. Aí você pode pegar. Eu acho que fundamentos de astronomia você vai achar mais por tópicos. Então, você pode pegar, se você quiser um conhecimento um pouquinho mais aprofundado, você pode pegar astronomia fundamental, que aí você vai estudar as coordenadas, transformação de coordenada. Você pode pegar astrofísica estelar, até a professora ela falava que se você fizer a estelar, você já está um passo da galáctica, porque a galáxia é feita de estrela, então você está estudando do que as galáxias são feitas, né? Mas se você pegar astronomia fundamental, astrofísica estelar, você já vai aprofundar bastante. E aí tem um grupo de astronomia lá com Las Casas, Sim, só que eu participava... Oi? O que a Yandra fez parte. Sim. E também tem a OBA. Eu cheguei a participar um pouco da OBA. Lá também você consegue aprender bastante, mas das disciplinas, você pode pegar a astronomia fundamental, ela tem pré-requisitos, se eu não me engano. Aí você tem que ver se você já fez algumas disciplinas que precisa. Agora, o fundamento de astronomia não tem. E lá também você estuda, você vai ver mais algumas curiosidades da astronomia, que ela é voltada para o público em geral. Entendi, tá bom, obrigada. De nada. Vivi, te respondendo,
Também tem uma disciplina que chama Astronomia Geral, que eu pensei em pegar ela. Você fez? eu fiz com o Guerreiro no primeiro semestre de ensino à distância. Foi muito bom. Ele colocou todos os vídeos de todas as aulas no YouTube e era de acesso aberto para todo mundo. Então, talvez ainda esteja lá. Depois eu dou uma olhadinha e te mando. Tá bom. E só a título de informar, na verdade, de atualizar a informação, o As Casas não está mais no grupo de astronomia, a astronomia está por conta do professor Eduardo Valadares. Quando eu fiz era o Las Casas, mas a outra disciplina que você pode pegar, que vai ter, inclusive, para esse semestre agora, é Física do Sistema Solar, que é com o João Francisco. Eu fiz também, Física do Sistema Solar é bacana também. Jussara, pode falar, eu acho. Eu queria fazer um comentário geral sobre os 3 trabalhos, né, as 3 propostas que a gente viu até agora, do quanto elas trazem possibilidade do diálogo de matemática com outras disciplinas, né? A gente comentou isso nas outras 2 também, mas essa de hoje, né, a gente tem a possibilidade de trabalhar com história, né, vários comentários lá no fórum surgiram, né, nesse sentido. O mais óbvio, né, que é a astronomia, a geografia, a física, e eu acho esses movimentos muito importantes, porque e trabalhar com a mitologia, né? Olha que bacana, né? E todo esse movimento eu acho importante para tirar a matemática desse isolamento em que ela vive na escola, né? Quando você sabe, eu trabalho com modelagem na educação matemática, mas para for kids, né? Para educação básica e tal. E aí, quando a gente fala em usar matemática em outras disciplinas, a única coisa que aparece é para fazer gráfico, tabela, um uso muito superficial, e existe a possibilidade de fazer um uso mais efetivo, né, da matemática em diálogo com outras disciplinas. Então, eu acho que uma lição que está ficando aqui para a nossa turma é dessa possibilidade de você, quando estiver numa escola, de trabalhar com os professores, né, em projetos interdisciplinares e fazer trabalhos, desenvolver trabalhos que tragam esse diálogo para matemática com outras disciplinas, sabe? A gente tem que misturar a matemática mais, não dá para ficar esse gás nobre que não que mistura, né, com os outros. Era isso. Mais alguma coisa, turma? Grupo? Professora, é só colocar público mesmo, que o Rafael teve muita paciência com a gente, e a gente aprendeu muito com ele, assim, então, obrigado, Rafael, né? E é muito legal o que você falou, combina muito o que você disse sobre aprender com os professores, criar um grupo mais sólido, né? Sim, sim. Mais alguém? Muito bom, gente, muito bom. Até, então, na segunda-feira, nossa última semana de aula. Eu até queria pedir, duas coisas aqui. Primeiro, para o grupo me mandar os slides, por favor, né, mandar por e-mail. E eu queria pedir para o último grupo para reservar um tempinho no final, uns 10 minutos, só para a gente fazer um lanche de despedida, fazer para a gente fazer o fechamento da disciplina, tá? Então, reserva para a gente uns 10 minutinhos no final, tá? O grupo 5. Café à distância, exatamente. Todo mundo traz sua xícara, o seu caneco de café, e a gente vai tomando café e isso. Manda para a gente por Sedex, Rafael. Pão de queijo. Beleza? Então, estou parando a gravação aqui. Obrigada, gente.